Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Eu convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Vamos fazer essa leitura para que possamos compreender a vontade de Deus por meio da sua palavra nessa manhã. Diz assim o Salmo 133, verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, este salmo é um cântico de louvor em decorrência da união entre os irmãos, tanto da família natural como da família espiritual de Deus. Portanto, hoje falo sobre a unidade, pontuando as suas características, as suas linguagens e os seus efeitos. Primeiro, as características da unidade. A primeira característica da unidade, segundo o texto bíblico, o salmista diz que a unidade é boa. Ele disse: ó quão bom. Então essa é a primeira característica da unidade, está no verso 1. O salmista disse: ó quão bom. Primeira característica. A segunda característica da unidade, agradável. O salmista disse: e quão suave é. Então, a unidade é agradável. Terceira característica da unidade, abrangente. O salmista disse no verso 1 que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, essas são as três características da unidade, segundo o salmista, no verso 1. É boa. Ele disse: ó quão bom. É agradável. O salmista disse: e quão suave é. E ela também é abrangente. O salmista disse que os irmãos vivam em união. A unidade abarca um grande número de pessoas. E o teólogo e comentarista Harrison, comentando o verso 1, ele diz: como é maravilhoso quando os irmãos vivem juntos em harmonia. John Wesley também, comentando o verso 1, ele disse: é verdade que foi agradável para o Espírito. Então essas são as três características da unidade, tomando aqui por base o verso 1 do Salmo 133. Agora nós temos, em segundo lugar, as linguagens da unidade. O salmista ele passa a usar três linguagens nos Salmos para descrever a unidade. A primeira linguagem que ele usa está no verso 2, óleo precioso. O salmista disse: é como óleo precioso sobre a cabeça. Irmãos, o óleo precioso, a que o salmista se refere aqui, em sua composição ele recebeu especiarias caras e cheirosas. Podemos confirmar isso em Êxodo 30, versículos 22 ao 25.
Este óleo precioso recebe em sua composição as especiarias mais caras e cheirosas. O óleo precioso era usado para ungir o tabernáculo e os seus utensílios. Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 25 fala-nos sobre isso. Ou melhor, versículos 26 ao 29. O óleo precioso também era usado para ungir os sacerdotes. Êxodo 30, versículo de número 30. Esse óleo precioso também era usado para ungir os reis. Podemos confirmar isso em 1 Reis 19, versículos 15 e 16, a parte A. E esse óleo precioso também era usado para ungir os profetas. E isso pode ser confirmado em 1 Reis 19, versículo 16, a parte B. O óleo precioso, irmãos, segundo a Bíblia, ele não podia ser falsificado. A sua composição não poderia ser copiada. Não era permitido uma réplica. Não era admitido uma falsificação. Podemos confirmar isso em Êxodo 30, versículos 33. Mas tomando aqui por base a composição desse óleo precioso, que recebeu as especiarias mais caras e cheirosas, entendemos que a unidade, ela é valiosa. Veja que o salmista, ele fala taxativamente, é como óleo precioso sobre a cabeça. Então, meu irmão, a unidade, ela é valiosa. O salmista, ele diz categoricamente, é como óleo precioso. E ele está falando da unidade. Então, a unidade, ela é valiosa. A unidade é de grande valor. A unidade, como o salmista bem disse, é preciosa. O salmista ainda usa uma segunda linguagem. Ele fala, usando essa segunda linguagem para descrever a unidade da orla das suas vestes. Verso 2. Que desce a orla das suas vestes. As vestes sacerdotais eram ao todo 6 peças. Podemos confirmar isso em Êxodo 28, versículo 4. Tinha o peitoral, o éfode, o manto, a túnica, a mitra e o cinto. A orla das vestes, como o salmista diz aqui no verso 2, ficava na túnica. Portanto, na parte de baixo, quase nos pés, ficava a orla das vestes do sacerdote. Segundo a descrição bíblica que nos é dada aqui no verso 2, entendemos então que a unidade, ela é completa. Por quê? O verso 2 esclarece. Ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Note que a unidade é completa. Ela desce sobre a cabeça, sobre a barba e sobre a orla das suas vestes. Ela pega todo o corpo do sacerdote, que ele é descrito aqui. Portanto, a unidade, além de valiosa, ela é também completa. Nós temos também uma terceira linguagem, irmãos,
que o salmista utiliza no Salmo 133, ele fala do orvalho, verso 3. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. O que é o orvalho? O orvalho, segundo o dicionário bíblico de Almeida, é pequenas gotas de águas que aparecem à noite sobre a superfície fria. E o que nós podemos aprender com isso? O que podemos extrair dessa linguagem utilizada pelo salmista? Com isso aprendemos que a unidade, além de valiosa, além de completa, a unidade também é refrescante. Ele disse: como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Quantas lições ricas podemos extrair desses Salmos 133. Nós temos em terceiro lugar, irmãos, os efeitos da unidade. Verso 3 do Salmo 133, a parte B do verso diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O primeiro efeito da unidade, segundo o salmista, é a bênção. E aqui, irmãos, o teólogo Harrison e comentarista bíblico, ele traduz esse versículo da seguinte forma: naquele lugar, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Que lugar é esse que o salmista e o teólogo Harrison menciona? É a unidade. Portanto, aquele que vive em unidade, ele tem sobre a sua vida a bênção de Deus. O salmista disse: porque ali o Senhor ordena a bênção. Esse é o primeiro efeito da unidade, a bênção de Deus. Portanto, meu irmão, você que me ouve nessa manhã, se você quer a bênção de Deus, viva em unidade. Viva em união com a tua família natural, com os teus irmãos que compõem a família de Deus, como Paulo bem disse ao escrever a igreja de Éfeso. Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, viva em unidade. Esse é o primeiro efeito da unidade, a bênção. O segundo efeito da unidade é a vida para sempre. O verso 3, finalzinho do verso, o salmista disse: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, a vida é eterna, para eles mesmos e para outros, surge da unidade entre os irmãos. O Senhor Jesus, ele disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17, versículo 23, a parte A. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17, 23, a parte A. Irmãos, para mim finalizar essa mensagem, antes de fazer a sua conclusão, se encaminhando para o final, quero aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, o que adoece a unidade? O que faz a unidade enfermar? Em primeiro lugar, irmãos, a fofoca. Em segundo lugar, a frieza no trato com as pessoas. Terceiro lugar, o machismo. Quarto lugar, o feminismo. Quinto lugar, a aparência. Sexto, riqueza.
Sétimo, o futebol, a política, o preconceito social e, por fim, o preconceito intelectual. Todas essas coisas que eu acabo de mencionar aqui, tudo isso adoece a unidade. Tudo isso traz divisão. Tudo isso divide as pessoas. E agora estamos vivendo um momento delicado em nossa nação. Estamos nos aproximando da eleição do próximo ano e temos tomado nota de algumas pessoas que estão divididas por conta da política. Então, essa unidade, ela pode enfermar, pode adoecer por conta dessas coisas mencionadas aqui. Dentre elas, destaco aqui a política. Outra coisa que gostaria de pontuar, o que a unidade repudia. Em primeiro lugar, ela repudia a disputa. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz melhor a obra de Deus ou qualquer outra atividade. Saiba, meu irmão, que a unidade, ela repudia a disputa. A unidade também, ela repudia o egoísmo. A unidade repudia também o individualismo. Nós precisamos aprender sempre a trabalhar em equipe, porque a igreja é um organismo vivo. Esse organismo vivo é composto de membros que vai formar um corpo. E a cabeça desse corpo é Cristo. Portanto, em nosso meio não pode haver lugar para o individualismo. E a unidade repudia o individualismo. Quero também pontuar, para encerrar, fazendo aqui a conclusão, o que a unidade aplaude. Em primeiro lugar, a unidade, ela aplaude a diversidade. Quando eu falo de diversidade, eu me refiro ao alto e o baixo, o rico e o pobre, o branco e o preto. A unidade, ela aplaude essa diversidade que há entre nós. Somos irmãos. Não há melhor nem pior. A Bíblia deixa claro que nós somos irmãos. Leia em Tiago 2:1. Aqui não tem melhor nem pior. Nós somos irmãos. E aqui faço aqui a conclusão. O que devemos fazer? Viva em unidade. Ela é boa. Ela é agradável. Ela é abrangente. A unidade, ela é valiosa. A unidade é completa. A unidade, segundo a descrição do salmista, além de completa, ela é refrescante. A unidade, ela traz sobre as nossas vidas a bênção de Deus, a vida para sempre. Portanto, meu irmão, viva em unidade. Eu quero, na conclusão dessa mensagem, orar com você. Quero fazer uma oração. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos para esse momento de oração. Feche seus olhos e oremos mediante a mensagem que foi pregada, a mensagem que foi exposta nessa manhã. Senhor Deus, nesse momento apresento em tuas mãos todos aqueles que acompanharam a ministração da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver
em conformidade com as Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a viver em unidade. Que a Tua palavra, ó Deus, possa cumprir-se em nossas vidas na íntegra, na sua totalidade. Tem misericórdia, ó Deus, desse irmão que tem dificuldade de viver em harmonia, em unidade com o seu outro irmão. Ajuda ele, Senhor. A Bíblia é bem clara que nós, a Igreja de Cristo, somos um corpo. Nesse corpo, cada membro tem a sua importância, tem o seu valor. Então ajuda esse irmão, Senhor, que tem sérias dificuldades em viver em unidade. Esse irmão que não fala com o seu próximo, que não olha no olho. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja de modo geral. Os irmãos que nos escutam nesse momento, nessa programação, aqueles que vão em outra oportunidade parar para ouvir a palavra e vão também ouvir tudo que foi dito aqui nessa manhã. Enfim, Senhor, nós oramos por toda a igreja. Oramos pelas atividades da igreja ao longo deste dia. O culto de oração e ensino à noite nas subsedes. Oramos, Senhor, pela programação da igreja amanhã aqui com o culto dos jovens. Também, Senhor, pelo trabalho da igreja no próximo domingo, com o estudo bíblico pela manhã, a escola bíblica dominical e o culto ao Senhor à noite. Oramos, Senhor, por toda a direção da igreja. Oramos, ó Deus, agradecendo a Ti por tudo nesta manhã. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém.